Bem, meus amigos, bem-vindos ao canal Ilumina. Eu sou Ronaldo Vicário e esse é o Bate-Papo Ilumina, que é justamente onde nós conversamos com vocês sobre os grandes problemas do setor elétrico aqui e no mundo, né? Hoje nós estamos recebendo mais uma vez o nosso amigo Ícaro Chaves, lá de Brasília, Ícaro é engenheiro, diretor da Associação dos Engenheiros e Técnicos da Eletrobras, é membro do Sindicato dos Humanitários de Brasília. Enfim, e Ícaro acompanha muito de perto o debate no Congresso Nacional. Então, esse já é, eu acho que, o terceiro programa, então o Ícaro já está se tornando assim, uma espécie de nosso correspondente em Brasília, né? Ele traz as notícias do fronte lá do Legislativo. Bem, muito obrigado, Ícaro, por você ter aceitado mais uma vez o convite de conversar com a gente, né? E hoje a gente tem uma pauta que é uma pauta bastante cheia, né? Nós temos a questão da privatização da Eletrobras, nós temos as questões relativas ao Código Geral de Eletricidade, nós temos também a questão relativa aos projetos relacionados à modernização do setor elétrico, questões do risco hidrológico, enfim, uma pauta legislativa até bastante extensa, né, para o Congresso Nacional. E, além do mais, eu gostaria de terminar pedindo um pouco a sua opinião sobre uma notícia, né, que surgiu na Folha de São Paulo nessa semana, numa reportagem bastante grande, sobre a, a demissão do ministro de Minas e Energia, né, o Bento, né, o almirante Bento. Bom, então, Ícaro, mais uma vez, obrigado por tudo e vamos começar. Eu gostaria de saber com você em que pé está a discussão da privatização da Eletrobras no Congresso Nacional, no Ministério, enfim. Vamos mandando responder. Ronaldo, primeiramente queria agradecer o convite. É sempre um prazer estar aqui com você e com o pessoal do canal Ilumina. Com certeza, só gente altamente qualificada, né? O pessoal que assiste aqui, a gente realmente está interessada em saber mais do que só o que está na superfície, né? Saber um pouco mais de forma mais aprofundada, e é sempre bom estar aqui conversando com você. Então, a questão da privatização da Eletrobras entrou numa nova fase, né? O governo mandou, de fato, protocolou no dia 5 de novembro o projeto de privatização. Já tem até número, PL 5877, né? Mas esse projeto foi levado, foi apresentado com toda pompa e circunstância. O próprio ministro foi lá, apresentou para o presidente do Senado, enfim. Mas até hoje o projeto ainda não teve o despacho do presidente da Câmara, né? O presidente da Câmara ele tem que. Agora o trâmite ele vai despachar. O que ele vai fazer com esse projeto? Tem várias alternativas. Ele pode apensar esse projeto ao projeto 9463, que já estava lá da época do Temer. Ele pode criar uma comissão especial para esse projeto, né? E aí recria a comissão especial. Provavelmente esse projeto vai tramitar numa comissão especial, porque pelo regimento da casa, quando o projeto ele afeta mais de 3 setores, por exemplo, esse teria que passar pela Comissão de Minas e Energia, pela Comissão de Finanças, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Trabalho, Administração de Serviços Públicos, ou seja, quando ele tem que passar por mais de 3 comissões, cria-se uma comissão especial, o que torna o rito mais ágil, né? Então, provavelmente vai ser criada essa comissão especial, aí os partidos têm que indicar, e é todo aquele processo que a gente sabe, audiência pública e tudo mais, deve ser votado. Até hoje, esse projeto não foi dado um despacho para ele, né? Que realmente não é usual. Geralmente, eles não demoram, o presidente da casa não fica tanto tempo sem dar uma destinação, sem despachar o projeto. O que para nós é bom, porque nós também não estamos com pressa. Ícaro, uma outra coisa, e como você acha que vai ser essa disputa no Congresso em torno da privatização da Eletrobras? Olha, é porque o projeto, a gente teve inclusive agora uma audiência pública, depois que o projeto foi lançado, teve uma audiência pública na CETASP, que é a Comissão de Administração, Serviços Públicos e Administração e Serviços Públicos, lá da Câmara, onde estava a gente, o representante do Ministério das Minas e Energia e o representante da própria Eletrobras. E o que a gente coloca é o seguinte, que tem 2 problemas. Um, a privatização em si, o
que significa para o Brasil perder o controle total do setor elétrico, né? O que significa privatizar o que existe no setor elétrico, privatizar as hidrelétricas, e todas as implicações que isso tem para o uso múltiplo das águas, para o próprio sistema elétrico como um todo. E outra forma que o governo optou por fazer essa privatização. Então, a gente diz que privatizar a Eletrobras, do jeito que o governo quer, é fazer o errado da pior maneira possível. Então, são dois problemas. Um, o debate em torno da privatização em si. E o segundo é a maneira com que está sendo feita essa privatização. Porque nós temos discutido isso. A forma que o governo optou por fazer a privatização é uma forma heterodoxa. Primeiro, ele não vai fazer um leilão. Nós estamos acostumados com a privatização do tipo, faz um leilão. Então, você faz uma avaliação de quanto vale a empresa, né? Ou quanto vale essa empresa, qual que é o ativo, qual que é o passivo, qual que é o valor de mercado e tudo mais. E você faz um leilão, quem dá mais ganha. Esse é o modelo de privatização que a gente conhece. Mas esse não, esse vai ser feito pela Bolsa de Valores, né? Um aumento de capital. Então, isso traz uma insegurança muito grande. Quanto que o governo vai arrecadar? Nem no próprio projeto ele coloca isso. Então, assim, seria uma espécie de cheque em branco que o Congresso daria para o Executivo. A segunda questão é essa ideia de você criar uma grande Eletrobras, uma empresa com todo esse poder de mercado que a Eletrobras tem, nas mãos da iniciativa privada, provavelmente estrangeiro, né? Porque quando a gente até coloca, quando foi feita a privatização da telefonia, o governo optou por fazer a privatização dividindo o sistema Telebrás. Então, quem levou o Rio de Janeiro e Minas Gerais, levou também o Norte e o Nordeste. Quem levou ali Acre, Rondônia, Goiás, Mato Grosso, levou o sul do país. Ou seja, houve uma divisão para evitar essa concentração de mercado. No caso da proposta de privatização da Eletrobras, é justamente o contrário. Ele vai concentrar mais ainda o mercado. E a famosa questão da descotização, né? Que é um absurdo. Quer dizer, o governo está querendo fazer uma privatização que vai trazer embutido um aumento da conta de luz. Então, esses problemas, essas contradições, elas são uma questão que também entram no debate. Por isso que a gente acha que tem uma possibilidade de fato, a gente evitar essa privatização, porque o projeto é muito ruim. Não é só privatizar em si, é privatizar da pior maneira possível. E isso realmente está sendo muito, muito questionado no Congresso Nacional. Ícaro, uma outra questão que é a seguinte, que está muito associado nessa questão à própria questão da privatização do setor elétrico, a privatização, né, da Eletrobras, porque você também tem um processo no qual você está reestruturando o setor, você está fazendo um novo modelo institucional para o setor, né? E é uma intervenção bastante ampla, né? Envolve, na verdade, é um novo modelo institucional do setor que está justamente nas chamadas leis que tem tanto na Câmara, não é isso, como tem no Senado, que são dois projetos de lei que falam exatamente sobre a modernização do setor elétrico. É claro que a privatização da Eletrobras está associada exatamente a essa modernização, né? Em tese, você primeiro deveria definir o novo modelo e depois você poderia caminhar em alguma coisa da privatização para você, tudo bem, eu vou comprar uma empresa, mas qual vai ser o ambiente no qual essa empresa vai gerar, comercializar, transportar, enfim, energia elétrica, né? Em que pé está essa questão, da modernização dos dois projetos? Modernização, na verdade, é mercantilização, né? Porque isso não tem nada de moderno que eles estão propondo. Na verdade, ali no Congresso Nacional, esse não é nem tanto um projeto do governo, é um projeto do mercado, né? Então, a gente percebe que os vários atores do setor elétrico, eles estão tentando criar um consenso nesse sentido. Então, principalmente os comercializadores, os grandes consumidores, né? Esse pessoal tem interesse nessa ampliação do mercado livre. E no governo também, né? O governo também, desde lá da época do Temer, que eles também estão caminhando para isso. Qual é a tática deles? A tática deles foi de atuar em várias frentes. Então, hoje, na verdade, existem 3 projetos que vão nesse sentido. Você tem o projeto 1917, que está desde 2015 lá, que tem um nome de portabilidade da conta de luz. Tem um projeto que eu até esqueci o nome, mas que está sendo relatado pelo senador Marcos Rogério, do DEM lá de Rondônia, que é praticamente a mesma coisa. Praticamente a mesma coisa. Então, um tramita no Senado, o outro tramita na Câmara.
E ainda tem um projeto do deputado Lafayette Andrada, do PSDB, que é do Código de Energia Elétrica. Então, esses 3 projetos são muito parecidos, e eles tramitam paralelamente. Para nós, isso é um problema, porque assim, a gente tenta atuar nos 3. Parece que é uma tática do governo para tentar ver o que colar, colou. O que passar primeiro é o que vai ser colocado. E a gente está vendo que, na verdade, é aquela história que a gente contou. Existe ali um problema entre eles. O último interessado nessa história, quem não é ouvido são os consumidores. Ninguém ouve os consumidores. Ninguém quer saber o que o consumidor acha disso. Então, você tem uma disputa entre os comercializadores de um lado e as distribuidoras de outro, as empresas de distribuição de energia elétrica. Porque com esse modelo, é claro que elas vão perder poder, né? Que elas vão deixar de vender energia, elas vão só alugar, como se diz, alugar o fio, né? Eles vão alugar a rede delas, não vão mais vender energia elétrica. Isso para elas é ruim. O que a gente vê? A gente vê que o governo tenta compensar de um lado e de outro. Então, por exemplo, como as distribuidoras vão ter essa perda com a ampliação do mercado livre, não é nem para o consumidor residencial, porque esse aqui não importa, esse vai continuar. Muito provavelmente no Brasil, o consumidor residencial não vai migrar para o mercado livre. Porque você não vai ficar vendo assim, quanto que está o preço da energia hoje, amanhã. O consumidor não faz isso, ele vai continuar. É o que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos. A ampliação do mercado livre nos Estados Unidos funcionou muito para as empresas, mas para o consumidor residencial, eles preferem ficar lá, porque, no fim das contas, o preço é praticamente o mesmo. Inclusive, sim, pelos próprios projetos, né? Esse consumidor cativo hoje, ele só poderia migrar daqui a 10 anos, né? Pelos próprios... Exato. Se é que vai, né? Então, assim, o que está em jogo aqui são as empresas. Então, hoje, você tem, para você acessar o Mercado Livre, como consumidor livre, você tem que ter acima de 3 megawatts de carga instalada. Ou então, 500 quilowatts, se você entrar como consumidor especial. Isso tende a diminuir. Então, quem está em disputa são as empresas. É um supermercado, entendeu? Uma pequena empresa, uma pequena indústria. Esse pessoal está em jogo. E esse pessoal é um mercado que está fazendo muita diferença para as distribuidoras. As distribuidoras têm perdido muito com isso. Porque o pessoal está migrando do mercado cativo para o mercado livre e eles estão perdendo receita, objetivamente. Isso é ruim para eles. O que o governo faz? O governo tenta achar moedas de troca. Então, como que eu faço para compensar isso? Então eu vou dar um jeito, por exemplo, de dar mais dinheiro para a distribuidora, evitar que ela perca com a energia solar. Aí você tem uma sobretaxa da energia solar que prejudica o consumidor residencial para tentar aliviar a barra das distribuidoras. Aí prejudica a energia solar e prejudica o consumidor. Aí o governo fala, não, mas aí está aumentando demais a tarifa. Como que eu faço para evitar o aumento da tarifa? Eu já sei, corta os subsídios. Aí cortar o subsídio cortar o subsídio da baixa renda, que hoje é subsidiada, cortar o subsídio da energia rural para o agricultor, principalmente para o pequeno agricultor. Ou seja, uma conta que não fecha e que, no final das contas, vai sempre para o bolso do consumidor. Essa confusão é o que existe hoje no Congresso Nacional. Mas há uma tendência clara desses projetos serem aprovados. Provavelmente, eles vão juntar tudo num projeto só. A pensa, né? Eles podem fazer isso, a pensa um projeto em outro e aprova aquilo e fazem. Eu acho que está se formando um consenso forte ali de que essa liberalização é importante. E aí eles vão achando maneiras de evitar que as pessoas percam. No fim das contas, colocando tudo no bolso do consumidor. Porque é um engodo, né? Você diz para o consumidor, e o que sai na mídia é isso, olha, você agora vai ter liberdade. Você vai poder contratar energia de quem você quiser, então vai ter concorrência, então você vai acabar pagando menos. A gente sabe que isso não acontece, até porque o setor elétrico é monopólio natural, é diferente da telefonia celular, que não é monopólio natural. Você pode ter 2 torres, 2 estações de radiobase, uma do lado da outra, concorrendo pelos clientes. No caso do setor elétrico, isso não acontece. E a experiência internacional demonstra isso. Então, assim, com relação a isso, a minha visão é pessimista. Eu acho que está se formando um consenso no Congresso de que a mercantilização é o caminho. Nesse contexto no qual você tem essas transformações, tem a proposta da privatização da Eletrobras, você tem também essas propostas que giram em torno, você tem da liberalização do mercado, né? Da mercantilização do mercado, mas, no entanto, tem uma questão de pano de fundo,
que é a questão do risco hidrológico, que você também não conseguiu avançar, né? Você só conseguiu avançar no mercado regulado, onde você teve uma repactuação, na qual, ao fim e ao cabo, o custo do risco, né, o risco foi transferido para o consumidor. Ponto. Isso você equacionou, entre aspas, no caso do mercado regulado. Mas, no entanto, no Mercado Livre ainda está uma confusão desgraçada ainda, né? Segue, inadimplência, etc, etc. E você tem um projeto de lei no Senado justamente tentando resolver isso, né? Mas me parece que você não consegue chegar a uma negociação, né? Porque esse projeto está há um tempão, quer dizer, se eu não me engano, ele começa lá no final do ano passado, né, no qual você teve um projeto onde você tinha várias coisas juntas além disso, fez aquele cozidão, mandou, foi para a Câmara, voltou, enfim. Mas acho que tem uma entrevista recente agora do Bento, hoje ou ontem, ele falando, não, agora vai, etc, etc. Mas me parece que, se for, mais uma vez você vai transferir para o consumidor, né? E me parece que aqui com um requinte de crueldade, porque isso vai acabar, rapaz, naquele encargo de serviço do sistema, o que significa que não vão ser apenas o consumidor livre que vai pagar o risco hidrológico, né? Dessa parte, vai ser todo mundo, né? Porque o outro foi fácil, porque você colocou em cima do consumidor, e está tudo bem, né? Que é o consumidor cativo da distribuidora, mas quando teve que fazer isso com os grandes, não rolou, né? Então, ao que parece, tem um certo amanhã que passou lá ontem, uma história meio esquisita, que, na verdade, o custo escorrega não para o consumidor livre, mas vai ser rateado entre todo mundo, né? Então, eu gostaria em que pé andamos nessa questão. Então, tem algumas questões. No projeto do código, tanto no projeto do Código de Energia Elétrica, quanto no projeto do PL 1917, que eu conheço bem, o relatório do ano passado ainda, esse ano ainda não foi feito o relatório, mas provavelmente não deve mudar muito. O que acontece? Eles têm que resolver o problema do risco não hidrológico. Eu sou favorável à proposta que eles colocam para resolver o risco não hidrológico, porque tem coisas que fogem, de fato, da governança do empreendedor. Por exemplo, um juiz dá uma liminar que para a obra da hidrelétrica. E aí? Atrasa. Então, assim, são coisas que realmente eu acho que é importante resolver. A parte do risco não hidrológico, né? Greves, tem vários problemas que são alheios à vantagem do empreendedor que acontecem e que, na minha opinião, não é justo que ele pague por isso. Agora, a questão do risco hidrológico é isso. É uma questão de forças, de poder. Para defender os consumidores livres, você tem uma associação de consumidores livres. E quem são os consumidores livres? São grandes empresas. E esses caras sabem fazer conta e cuidam muito bem do patrimônio deles. Agora, quem defende o consumidor cativo? Quem defende, Renan? Ninguém defende. Esse é o problema. É tudo uma questão. Bom, se um projeto tenta passar o custo do risco hidrológico para o consumidor, né? Então, ele quer. O que é o risco hidrológico? É um problema, as pessoas fazem uma aposta, e a aposta às vezes dá certo, às vezes dá errado. A aposta deu errado, choveu menos, principalmente naquele período de 2014, 2016, foi um período que choveu menos. Então, hoje está bem menor o risco hidrológico, até porque a economia está deprimida, né? Mas naquele período você tem um problema sério. Então, o que acontece? Você teve um mico, tem um problema, um prejuízo, deu errado o cálculo dos caras, né? A aposta deu errado. Bom, quem vai pagar a conta? Bom, a lei diz o seguinte, quem paga a conta é o gerador. É um risco. O risco é assim, quando você ganha, quando você perde, você paga. Mas eles disseram, não vou pagar. Então, quem fica com esse risco? Então, eles quiseram dividir o risco com o consumidor. Mas o consumidor livre são grandes industriais. Falou, eu não vou pagar. E eles têm como trabalhar esses lobbies deles no Congresso. Quem não tem lobby no Congresso é você, eu, a dona Maria, o seu João. Não tem quem defenda eles. Infelizmente, os órgãos de defesa do consumidor, no meu entender, eles não têm, geralmente, eles não conhecem o assunto, energia, e eles não têm atuado lá, não têm força. Então, necessariamente, esse risco ele vai ser resolvido. Eu acho que o governo está trabalhando com a ideia de trazer tudo num pacotão. Ou seja, em vez de aprovar um projeto só para o risco hidrológico, ele quer aprovar um projeto que inclua toda a modernização, inclusive o risco hidrológico.
porque aí ele trabalha com uma barganha. É uma barganha a mais que ele tem. E, com certeza, esse risco vai ser pago pelo consumidor cativo. Inclusive, porque uma das propostas que ele está trabalhando para fazer isso é a ampliação da outorga. Então, ele fala, olha, você toma um prejuízo, então você faz um hedge. Esse hedge você põe no custo. Esse custo quem paga é o consumidor. Mas, mesmo assim, se esse hedge não for suficiente para cobrir o teu prejuízo, né, esse seguro que eles estão fazendo, você vai ganhar uma extensão do teu prazo de outorga. Né? Quer dizer, ele vai ficar mais tempo com essa usina nas mãos dele, vendendo a um preço alto, uma usina já amortizada. Então, não tem jeito. No fim das contas, é a discussão que o pessoal fala, inclusive da privatização da Eletrobras. Eles dizem, não, mas agora, com a descotização, o risco sai do consumidor e vai para o gerador. A gente fala, gente, em que lugar do mundo que empresário toma prejuízo? Todo risco é precificado. É claro que isso vai para o preço. Então, no fim das contas, vai acabar no colo do consumidor, como sempre. Uma outra, que na verdade, Ícaro, quer dizer, essas discussões do setor elétrico, né, que estão no Congresso, e é natural que estejam, né, em qualquer lugar do mundo, essas questões vão parar no Congresso devido à natureza do setor elétrico, que, na verdade, é o Estado que faz essa arbitragem, né? O que acontece é o seguinte, é uma disputa, né? É uma disputa aqui, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, né? A questão é que, como os interesses aqui, os interesses mais populares, os interesses dos consumidores que são os consumidores menores, né? A gente tem uma grande dificuldade de organização, de que esses interesses sejam organizados, sejam estruturados e possam participar, né, intensamente do debate. É evidente que, na verdade, o debate ele acaba concentrado nos grandes, né? Nas distribuidoras, nos grandes geradores, nos grandes consumidores livres e assim por diante, né? E, ao fim e ao cabo, é claro que, no limite, dada a situação do setor elétrico brasileiro hoje, a disputa é quem fica com o mico. Esse mico ele acaba sendo empurrado, quer dizer, existe uma enorme possibilidade de que esse risco ele vai ser empurrado para esse consumidor, que na verdade é o consumidor cativo das distribuidoras hoje, né? Dentro desse contexto, Ícaro, uma notícia para terminar é essa situação sobre a questão em que pé está, como vocês de Brasília, vocês estão vendo a posição do ministro de Minas e Energia, né, que está sendo muito atacado, dizendo que os projetos não andam, etc. Então, na verdade, como isso sempre representa um choque de interesses, né? Como vocês estão vendo essas pressões, aparentemente, né, sobre o ministro de Minas e Energia, né, o Bento, o Almirante Bento? Então, Ronaldo, porque no Brasil, desde do fim da ditadura militar, e principalmente isso consolidado na Constituição de 88, o que existe é o tal do presidencialismo de coalizão, né? Então, desde a época do Sarney é assim. Então, você elege o presidente da República, mas o presidente da República, para governar, precisa do Congresso. E para ter o Congresso, ele tem que chamar os partidos para dentro do governo, e aí cada partido fica com o ministério, e essas coisas que a gente já sabe como é que funciona. O governo Bolsonaro resolveu reinventar esse negócio. Não, não vai ser assim. O ministério é meu, eu coloco quem eu quiser. E ele fez isso com os ministérios, claramente. E o Ministério das Minas e Energia, historicamente, é um ministério muito cobiçado, muito cobiçado. Então, assim, você tem um ministério que junta o setor elétrico, petróleo, gás, mineração, tudo no ministério só, é uma potência. No caso do Brasil, especificamente, né? Pelos recursos minerais, recursos naturais e tudo mais. Então, assim, sempre foi um ministério cobiçado. Quando o Bolsonaro coloca um ministro que é um militar, que não tem um voto, ele não tem bancada. Qual a bancada dele? Ele não tem partido, né? É claro que isso gera uma frustração entre os parlamentares, e o governo precisa governar. E para governar precisa do deputado. O deputado, sim, eu ganho o quê com isso? Né? Esse é o jogo do poder. Então, essa é a primeira coisa. Essa pressão existe, então, desde o começo. O pessoal está de olho no cargo, os partidos estão de olho, que é um cargo muito importante. E você tem outros fatores sendo colocados. A gestão do ministro Bento está sendo muito questionada pelos resultados que ela vem apresentando, que do ponto de vista dele são resultados muito ruins. Porque você veja, por exemplo, as propostas. No setor elétrico, até hoje, nada andou. Nada andou. A privatização da Eletrobras ainda não andou.
Felizmente, há uma resistência muito forte, de fato, há uma resistência forte no Congresso Nacional contra a privatização, né? É claro que, sim, é forte assim, se o governo resolver colocar força mesmo e a máquina pesada para privatizar é outra história. Mas, enfim, não andam esses projetos todos de modernização, não andam, né? A questão do risco hidrológico, que teoricamente seria mais simples de se resolver, também nem isso andou. E você teve um problema sério ali, que foi o leilão da cessão onerosa, que foi um fracasso. Do ponto de vista deles, foi um fracasso. Arrecadou muito menos do que poderia arrecadar e tudo mais. Teve que chamar, e teve que vir a Petrobras para salvar o governo. A Petrobras e os chineses, né? Justamente os dois setores que eram demonizados. O governo demoniza tanto a Petrobras quanto a China, pois quem salvou o governo Bolsonaro foi a Petrobras e a China. Então, assim, esse fracasso foi ruim para ele. Nós estamos tendo agora também uma crise nas distribuidoras que não é desprezível. Isso talvez o pessoal que está no Rio de Janeiro e São Paulo não veja, mas o que tem acontecido em Rondônia, no Mato Grosso, em Roraima e em Goiás, principalmente, é um estado de calamidade pública. Então, a pressão em cima do ministro pelo fracasso do setor elétrico no país está sendo muito grande. Então, você tem toda essa situação que está colocada, uma cobiça pelo cargo e uma disputa clara entre o Ministério da Economia e o Ministério das Minas e Energia em torno dessa questão aí. A questão da cessão onerosa foi o típico disso, né? O Guedes quer dinheiro agora, né? Então ele tem questionado isso. E a própria questão da privatização da Eletrobras, existe disputa entre os ministérios para ver quem vende, né? Eles estão querendo ver quem que entrega o Brasil, se é um ou se é outro. Então tudo isso está no pano de fundo. Por outro lado, eu não acho que seja tão fácil assim tirar o ministro, porque, afinal de contas, a gente tem que lembrar o seguinte: o Bolsonaro tem dito, o presidente Bolsonaro tem dito que o esteio do governo dele são as Forças Armadas. E ele é o ministro da Marinha, o único ministro que a Marinha tem, né? Então, assim, não parece que vai ser fácil isso. Eu acho que esse problema ainda vai se arrastar por um tempo ainda. Mas, pelo menos, Ícaro, pelo que a gente observa, né, levantando esses pontos todos que nós levantamos aqui, o setor elétrico ele envolve muitos interesses, né? E como esse é um setor enormemente regulado, e essas regulamentações, essas regras, essas normas são definidas no Congresso Nacional, é evidentemente que tudo isso bate no Congresso Nacional, né? Então, como o momento do setor elétrico brasileiro hoje, onde essa questão, por exemplo, da distribuidora seria uma questão, e mais a questão do risco hidrológico, e mais a questão essa questão de criar, vai desde criação de lastro para tentar resolver a questão de um conflito enorme que tem em torno da garantia física, né, que isso nunca é explicitado, há uma gigantesca disputa econômica e política em torno da questão da garantia física. No entanto, isso aparece, não, vamos criar um lastro, que é uma forma, né, de tentar sair, enfim, são muitos conflitos, são muitas disputas, isso vai para o Congresso, quem vai ficar com a Eletrobras, quem não vai ser, como é que vai ser essa privatização, enfim, a questão da portabilidade, tudo é, digamos assim, uma pauta muito grande para um Estado hoje que quer ser muito pequeno, né? É essa que é a questão difícil, né? Vamos reduzir o tamanho do Estado diante de uma coisa enorme que é essa agenda, né? E através de algum tipo de simplificação você tenta aparentar uma clareza de caminho que, na verdade, não existe. E talvez o Ministério de Minas e Energia simplesmente reflita isso, né? Submetido a uma pressão enorme, ele acaba sem condições de se mover, né? Até porque ele não tem o poder, eu acho, suficiente, o Ministério, o ministro e o próprio Estado brasileiro hoje, de bater o martelo, né? De bater o martelo entre as diversas disputas que existem e definir um caminho, definir uma trajetória, definir um projeto, etc, etc. Bom, meu querido amigo Ícaro, como sempre, essa conversa sobre o nosso fronte legislativo, sempre você trazendo informações que são muito preciosas, muito interessantes
para nós. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez e, por favor, use a palavra para seu fechamento aqui dessa nossa conversa. Então, mais uma vez, eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom a gente estar debatendo esses temas, até porque são temas que passam ao largo. Quando são discutidos na grande mídia, eles vêm com um enfoque totalmente diferente, né? Como se a liberalização, a privatização já fossem consenso na sociedade. O que eu acho que é o grande problema é que enquanto o mundo inteiro está discutindo a transição energética, o mundo inteiro está discutindo quais vão ser as fontes de energia do futuro para a gente tentar salvar o planeta dos problemas do aquecimento global e tudo mais, enquanto o mundo inteiro discute smart grid, discute mobilidade elétrica e tudo mais, no Brasil nós estamos discutindo isso. Nós estamos discutindo um debate do século passado, dos anos 80, dos anos 90, que na maioria dos países já se vê que deu errado, né? Como se as forças de mercado fossem capazes de coordenar o setor elétrico. Mas isso é impossível. As forças de mercado não conseguem coordenar nem a produção de bens mais triviais, quanto mais de energia elétrica. Então, esse é um debate que internacionalmente já está superado, mas no Brasil nós continuamos nessa história. Então, isso é muito triste, é muito ruim. O Brasil vai ficando para trás, a matriz energética brasileira vai ficando cada vez mais suja. A gente vê que os últimos leilões refletem isso. O último leilão, 65% da energia contratada foi de termoelétricas. Ou seja, é lamentável ver o nível que o debate do setor elétrico brasileiro chegou. Uma disputa de interesses, pura e simplesmente. Esperamos que um dia a gente consiga acordar desse pesadelo. Bem, mais uma vez, muito obrigado, Ícaro, pela sua presença. Gostaria de agradecer também aos nossos seguidores aqui do canal Ilumina, né, que acompanham esse debate. E, meus amigos, nos vemos, né, em mais um programa do seu canal Ilumina.